Bom dia, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje, na nossa reflexão matinal, nós vamos falar um pouco sobre os objetos de idolatria que existem dentro dos nossos corações. Para isso, eu vou usar o texto de Êxodo 32, versículo 1 ao 4. Vamos lá o texto? Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, cercou-se Arão. Então eles rodearam Arão. E disse-lhe: Levanta-te e faze-nos deuses que vão diante de nós, porque tanto a este, Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e de vossos filhos das vossas filhas e trazemos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas orelhas e trouxeram a Arão. E ele tomou das suas mãos e trabalhou com o ouro num buril, e ele fez um bezerro de fundição. Então disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. O que interessante, vocês devem saber aí a questão das pragas, o Egito havia sido assolado pelas 10 pragas, e na sua saída o povo de Israel ganhou o ouro, os bens preciosos do povo egípcio. Só que o que acontece? No meio do deserto, ao se verem, de certa forma, sem uma liderança, eles achavam que estavam sem, mas Moisés não havia os abandonado ainda, e nunca os abandonou. Eles decidiram levantar algo para seguirem. Ou seja, eles falam aqui para o sacerdote Arão: faze-nos deuses, para que possamos os seguir. E o que isso significa? Em várias áreas de nossas vidas, muitas vezes Deus começa a agir, a trabalhar. E Ele nos retira da nossa vida de escravidão antiga, do mundo, e nos leva para um deserto. Nesse deserto, Ele prova a nossa fé, a nossa fidelidade, Ele prova tudo aquilo que nós precisa ser provado para que Ele possa ser glorificado através de nossas vidas e para que nós sejamos limpos do passado. Agora, nesse caso, olha que interessante. O povo já havia visto que deuses e ídolos não são nada perante a Deus. Eles tinham visto as pragas, eles viram o mar abrir, eles viram o mar fechar, eles estavam numa situação onde a coluna de fogo os guiava de noite e a nuvem cobria eles do sol durante o dia, e mesmo assim, no primeiro momento ou um dos momentos de aflição, o que eles fazem? Eles levantam um bezerro de ouro. Esse bezerro de ouro, ele era o símbolo de um dos deuses que eles tinham lá no Egito. Agora, vamos trazer um pouco para a nossa realidade. Como é que isso acontece com a gente? Em que momento nós levantamos bezerros de ouro para substituir a presença de Deus? No momento que você tenta fazer as coisas com as suas próprias mãos. Por exemplo, se uma pessoa ela chega numa denominação, muitas vezes ela chega quebrantada, com o coração contrito, ela chega espedaçada e ela começa a ser tratada, ela começa a ser trabalhada. E pode ser que Deus a leve para algum lugar que dentro dessa denominação possa ser um lugar de serviço. E o que acontece? A partir deste momento, o que estava dentro do coração da pessoa se transforma em um objeto de idolatria. E essa coisa pode ser o orgulho, a altivez, a necessidade de ser reconhecido. Então, muitas vezes o ídolo da pessoa é ela mesma. Não, eu sou o cara, eu sou a mulher. Se não fosse por mim, isso não aconteceria. A glória a Deus pela minha vida. Então, em muitas situações, as pessoas elas se esquecem de que essas falhas de caráter elas vão tentar seduzi-las novamente. E elas esquecem da palavra de Deus, elas esquecem de onde Deus as tirou, e elas permitem, ou muitas vezes elas mesmas produzem ídolos novos. Sabe quando uma pessoa começa a exaltar demais um homem, uma mulher de Deus, e levanta essa pessoa num degrau, num patamar que ela não está, levando ela a uma situação de ídolo? É muito fácil ver por aí hoje a situação de artistas, artistas do meio evangélico que a gente conhece como gospel. O que aconteceu? Muitas pessoas que tinham necessidades de levantar um altar de idolatria para adorar alguma coisa, tiraram o foco de Cristo, tiraram o foco da palavra, da Escritura e exaltaram um homem,
uma criatura qualquer, seja um homem, seja uma banda, seja um CD, seja um ministério, seja uma placa de igreja. Então, o que acontece é que muitas vezes nós somos pegos, traídos por nós mesmos. Então, assim, o deserto é uma etapa que todos nós vamos passar. Ele faz parte do processo de transformação. Por mais que você procure na sua caixinha de bênçãos e de promessas alguma coisa para escapar do deserto, o deserto é plano de Deus para as nossas vidas, porque ele revela o que está dentro de nós. E se Deus, no meio desse processo de purificação, ele descobre que há objetos de idolatria dentro do seu coração, ele vai tirar para fora. Ele vai fazer com que isso saia, que você seja tratado. Agora, o que é muito melhor que isso? Muito melhor é você mesmo reconhecer as suas falhas de caráter e se humilhar diante de Deus. Falar, Senhor, eu sou uma pessoa orgulhosa, eu sou altivo, eu desejo ser reconhecido por homens, eu não quero servir por amor, eu quero servir para agradar fulano, ciclano. Ah, Senhor, eu não quero pregar a palavra porque eu quero que as vidas sejam salvas e o seu nome glorificado. Não, eu quero pregar a palavra porque eu falo bem, eu sou eloquente, eu discurso bem, eu não tenho vergonha. Ou até pior, não, eu quero pregar a palavra para ganhar dinheiro, porque tem muito homem e mulher aí que não são de Deus, que tem um caráter muito ruim, que são mau caráter, eles estão ganhando dinheiro em cima do povo. Não, se eles podem, eu também posso. Então, no deserto é o lugar onde, entre muitas coisas, Deus remove os ídolos dos nossos corações. Ou Ele remove para que você realmente fique limpo, ou Ele permite que esses ídolos saiam e tomem conta de você. Olha que interessante. Em Êxodo 32:5, depois de ter feito o bezerro, olha o que está escrito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, diante do bezerro. E apregoou e disse ainda, amanhã será festa ao Senhor. Que Senhor? Hoje nós fazemos, ou muitas pessoas fazem, muitas festas que falam que é para o Senhor. Mas qual Senhor? O Senhor dentro dos seus corações, o seu ego, o seu orgulho, a sua vaidade ou para Deus? Porque se vocês forem ver na Bíblia, Deus realmente estabeleceu festas, períodos para o povo hebreu, o povo da aliança, festas essas que todos nós podemos participar, sem o peso da obrigatoriedade, cabe ao Espírito Santo falar ao coração de cada um. Porém, hoje, aquele que se diz cristão, ele está fugindo muito do que é a festa para Deus. A festa para Deus, ela sempre tinha um intuito de glorificar a Deus. Hoje as pessoas fazem festas que, em vez de glorificar a Deus, expõem uma realidade muito triste, que é a invasão do mundo dentro da igreja. Então é rave gospel, é balada gospel, a gente ouve por aí algumas atrocidades assim que doem os ouvidos, como loja de sex shop cristã, filme pornográfico para cristão. Isso não existe, gente. Isso é abominação diante de Deus. E outra coisa, o que Deus mais quer, além da festa, que nós nos alegremos assim em vão, é que a sua palavra seja ministrada, apregoada. Então, se você deseja realmente agradar a Deus, leia o que está em Isaías 58. Veja o que realmente agrada a Deus. Se você conseguir cumprir, e você e eu, aquilo que está em Isaías 58, você pode fazer uma festa para Deus só de você olhar para Ele e falar, Senhor, obrigado pelo meu dia, porque nesse dia eu consegui cumprir tudo o que o Senhor disse em Isaías 58, para Ele já vai ser uma festa. Para você vai ser uma festa. Então vamos deixar a carnalidade e os ídolos dos nossos corações para fora. Vamos deixar lá no deserto, onde Deus pode quebrar e derrubar os altares. Vamos nos entregar à verdadeira purificação para que Deus nos limpe. Ou nós seremos esquecidos no deserto. Porque esse povo todo que saiu da terra do Egito, desse povo todo, só 2 pessoas dessa geração entraram na terra prometida, que foram Josué e Calebe. Então muitas pessoas, vocês sabem disso, vocês podem comprovar, eles entram na igreja, recebem uma presença muito grande de Deus, né? Se sentem em casa, se sentem acolhidas, amadas, legal. Deus manifestou o poder, muitos são agraciados com milagres, e aí começa o processo de deserto. Só que no processo de deserto essas pessoas não se entregam a Deus.
elas não se quebrantam, elas preferem continuar com sua mão, fazendo do seu jeito. E o que acontece? Eles vão ficando no deserto, porque Deus não pode trabalhar e não pode deixar você viver o melhor. Se Ele não pode deixar você viver o melhor, você vai permanecer no deserto. Aí sabe o que acontece? As pessoas morrem, saem da igreja falando, isso é mentira, isso não existe, Deus não existe, colocando a culpa em Deus. Por quê? Porque elas acham que Deus vai agir de acordo com a vontade delas. Não, isso não é Deus, isso é o cachorrinho, isso é o papagaio, às vezes é uma criança, ou qualquer outra coisa, mas isso não é Deus. O Evangelho não é Deus se moldar a nós, é nós nos moldarmos à palavra de Deus. Então, hoje nós temos muitos tipos de idolatria dentro da igreja que tem derrubado homens e mulheres de Deus que têm um futuro promissor, ou que tinham um futuro promissor. Tem idolatria a si mesmo, a idolatria à unção. Fui ungido pelo fulano, do ciclano, do beltrano, que era primo do tio, do avô, do apóstolo Paulo. Idolatria à placa da igreja, ao ministério. Idolatria a dons espirituais. Os dons são ferramentas que Deus nos agracia para que o nome dele seja glorificado. Se Deus deu algum dom para você, use em favor do reino, para que as pessoas saibam quem é Jesus. Não use o dom para se promover, porque isso vai virar uma maldição na sua vida. Você pode até realizar milagres, prodígios e maravilhas, mas no dia do Senhor, Ele vai falar assim, apartai-vos de mim, pois eu não te conheço. Então é isso, gente. Essa é a nossa reflexão matinal. Tomem cuidado com os ídolos que existem no coração de vocês. Procurem se entregar diante de Deus. O salmista, o rei Davi, o salmista, ele era um homem muito sábio. Ele foi agraciado com uma entrega, com uma pureza de coração diante de Deus muito linda, que nós precisamos ter parecido, a um caminho igual. Ele fala assim, Senhor, esquadrinha o meu coração, vê se há algum caminho mau, perdoa os meus pecados que me são ocultos. Então muitas vezes nós achamos que estamos bem com Deus, bem na fita, estou bem na fita, mas a verdade é que nós estamos com muitos problemas ainda. Ore ao Senhor, se entregue, jejue, leia a palavra é o que vai dar vida, é o que vai te livrar do engano, dessas seduções malignas que têm entrado em tantas igrejas aí. Cuide-se, pois o dia do Senhor está próximo. Deus abençoe, a paz.